Muito bem. Já faz parte de uma espécie de tradição por aqui que ao longo do mês de outubro eu faça alguns vídeos voltados à literatura de horror e de terror. E aí, dentro dessa proposta, é muito comum que eu faça essas minhas listas com 13 indicações e neste ano não será diferente. Então, no vídeo de hoje, eu vou indicar para vocês 13 contos de literatura de horror, tá? Lembrando que, como eu sempre digo, nesse tipo de lista, não necessariamente o texto que ocupa o primeiro lugar é melhor ou é mais aterrorizante do que o texto que ocupa o 13º lugar, mesmo porque o ser ou não ser aterrorizante é uma coisa muito subjetiva, porque vai variar muito de acordo com os medos de cada um. Então, às vezes, uma coisa que te assusta não necessariamente vai me assustar e vice-versa, mas ainda assim é muito interessante pensar nesse tipo de literatura muito mais por conta da construção de de uma determinada atmosfera, digamos assim, ao longo da narrativa, atmosfera essa que quase sempre se liga a algo que é terrível, amedrontador, enfim, certo? Então eu separei aqui esses 13 contos e, como vocês vão de perceber, existem aqui nessa lista vários subgêneros, né, desse tipo de narrativa de horror. Então, sem mais delongas, ocupando o 13º lugar nessa lista, eu coloquei um conto que a gente poderia classificar como conto de horror folclórico, que foi publicado em 1887 pela Jane Francesca Wilde, e o nome deste conto é As Mulheres de Chifre. Eu tenho esse conto neste livro aqui, que é um livro chamado Relicário, volume 1, Assassinatos, Aparições e Horrores Ancestrais. E aí, por este ser um conto de horror folclórico, evidentemente que ele se adequa a esta última categoria, né, dos horrores ancestrais. Esse, então, é um conto baseado no folclore irlandês. Se não me engano, a própria Jane Francesca Wilde era uma autora irlandesa. E ele é um conto muito simples e muito direto, né? Ele fala sobre uma mulher que uma bela noite recebe a visita de algumas bruxas, que são as tais mulheres de chifre, anunciadas no título. E aí o que a gente acompanha na primeira parte desse conto é essa visitação, né? Então essas bruxas chegando à casa dessa mulher e ela não tendo opção a não ser abrir as suas portas para que essas bruxas entrem em sua casa. E ao longo da segunda parte do conto, nós acompanhamos assim essa protagonista tendo de fazer algumas coisas para proteger a sua casa. Então é aquele tipo de conto no qual se entrevêem várias superstições de um determinado lugar. Então aquela coisa de que você tem que pendurar um determinado amuleto na porta para espantar os maus espíritos, você não pode, sei lá, comer depois de tal horário, porque senão a bruxa vem te pegar. Esse tipo de coisa está muito presente aqui nesse As Mulheres de Chifre. Então fica aqui em 13º lugar essa edição. Não sei se esse livro é fácil de ser encontrado, eu sei que havia dele para vender no sebo Clepsidra, mas enfim, que tem site, etc. Isso não é propaganda, tá? Mas enfim, em 12º lugar, eu coloquei um conto de 1886 da escritora inglesa Lady Duke, e o nome desse conto é O Túmulo da Morte. Ele está aqui nesse Mais Mortais que os Homens, obras-primas do terror de grandes escritoras do século XIX. Enfim, como eu disse, esse é um conto de 1886. E esse O Túmulo da Morte trabalha muito com esse elemento assustador sendo a imagem que nós fazemos da morte, né? É a personificação, melhor dizendo, da morte, porque esse conto acompanha uma menina que desde a infância sempre teve muita curiosidade para saber qual era o sentido da vida. E aí essa curiosidade acompanhou essa menina desde muito cedo, até que em um momento, quando ela era ali adolescente, estava
com 14, 15 anos, chega uma bruxa à cidade e essa menina decide ir visitar essa bruxa para perguntar qual que é o sentido da vida. E o que a bruxa responde tem a ver com a ideia de se aproximar da morte. E aí o que nós vamos acompanhando nos momentos finais do conto é justamente essa menina tentando seguir esse conselho, entre muitas aspas, da bruxa, né? Ou se recusando a entender essas palavras da bruxa como uma advertência. Mas enfim, é um conto muito interessante também por conta, primeiro, dessa imagem que ela evoca da morte, dessa personificação da morte, mas também porque essa narrativa ela constrói um clima muito interessante. Então tem a ideia do túmulo, né, que é aposta aqui no título. Isso também aparece ali em dado momento. Enfim, em 11º lugar eu coloquei um conto de 1895 da Louisa Baldwin, que era uma autora escocesa, e o nome desse conto é O Mistério do Elevador, que é, enfim, um conto que se coloca mais ali na esfera do horror sobrenatural. Ele é narrado, então, por esse ex-militar que teve uma carreira ilibada e que, por isso mesmo, acabou indo trabalhar como ascensorista de um elevador em um determinado edifício habitacional, enfim. E aí parece que existe uma contradição nisso, né? O cara foi um militar e agora está trabalhando como ascensorista, mas acontece que, pelo que eu entendi, deveria ser uma pessoa de muita confiança um trabalho como esse, então ter sido indicado a esse cargo é algo realmente importante para esse sujeito, ou na verdade ele diz isso porque, enfim, ele está tentando ali não pensar nessa diferença nas profissões que ele ocupa, né? Mas enfim, então ele trabalha nesse edifício como ascensorista do elevador das 2 da tarde à meia-noite. E aí, como ele passa muito tempo dentro desse elevador, e aí é que vem a ideia de que você tem que ter uma pessoa de confiança ali, ele começa a criar ali uma rotina dentro desse prédio, ele começa a conhecer os hábitos das pessoas que moram nesse prédio. Eventualmente ele até faz amizade com um ou com outro, enfim, também faz amizade com alguns funcionários ali, o porteiro, etc e tal. Pois bem, dentre essas pessoas com as quais ele trava conhecimento, uma delas é um outro militar, e aí só por isso já existe ali uma proximidade ainda maior entre eles, né? E esse outro militar ele já é um senhor, ele já está aposentado, enfim. E esse senhor, então esse outro militar, vai estar no centro do tal mistério do título do conto, né? E aí como essa ideia do sobrenatural vai aparecer, para você saber disso, você vai ter que ler o conto. Esse conto, então, O Mistério do Elevador, está aqui nesse livro chamado Vitorianas Macabras, que foi publicado pela Dark Side há algum tempo. Assim, esqueci de mencionar aqui que esse Mais Mortais que os Homens foi publicado há algum tempo também pela editora Jangada. Mas, enfim. Aí, em 10º lugar, nessa minha lista de indicações, eu coloquei outro conto de horror sobrenatural. É um conto do Higínio Ugo Tarquetti, que é um autor italiano. Esse conto foi publicado em 1869 e se intitula Um Osso de Morto. Ele está aqui nesse Contos Fantásticos, que foi publicado, acho que há uns 2 anos, pela... Deixa eu ver aqui. Se não me engano, pela editora do Sebo Clepsidra, tá? Em parceria com a Ex Machina. Enfim, e esse daqui é um conto que ele é um fruto muito evidente de sua época, né? Porque se a gente pensa ali nesse início da segunda metade do século XIX, estava se espalhando pela Europa uma prática muito curiosa, que é a prática de fazer mesa branca, né? Então se juntavam ali algumas pessoas para tentar se comunicar com os espíritos, e nós temos inclusive algo semelhante a isso acontecendo aqui. O narrador desse conto é um estudante de desenho que passou a frequentar as aulas de anatomia na faculdade só para poder ter aula ali com um professor que era um professor muito bom e que era conhecido justamente por ser um homem extremamente cético.
Até porque, como ele era professor de anatomia, ele tinha uma visão assim muito fria do que era a morte, etc e tal. Por isso mesmo, para tentar fazer uma média ali com esse professor e para tentar mostrar, olha só, eu não sou uma pessoa medrosa, eu também não tenho superstições nem nada do tipo, esse narrador pede ao professor que ele lhe desse alguns ossos de morto que, enfim, ele usava nessas aulas de anatomia. Esse professor não viu problema nenhum e deu os ossos para o tal do narrador ali, com a desculpa de fazer, ele pediu esses ossos com a desculpa de fazer desenhos anatômicos ali. Enfim, passa-se algum tempo, e aí o que acontece é que um belo dia, durante uma sessão espírita ali, o verdadeiro dono desses ossos volta para poder pedir ao narrador que ele devolvesse aquilo que era seu. E assim, esse conto, esse momento fantástico, né, esse momento sobrenatural, ele acontece à noite. Então, primeiro, o narrador ele recebe, durante uma sessão espírita, o narrador ele recebe esse recado, né, do morto. Fala assim, olha, você está com os meus ossos, eu quero meus ossos de volta. Esse narrador ele fica ali meio sem saber muito bem se ele acredita ou não naquilo, mas aí é claro que só pelo fato dele ficar um pouco assustado, a gente já percebe que ele acreditou, né, mas ele se engana. E aí ele vai, passa num bar, ele bebe um pouco, chega em casa tarde da noite, e aí é em casa que surge, de fato, esse espírito querendo reaver o tal osso que está em posse desse narrador. Isso significa que, em um primeiro momento, a gente se pergunta, será que isso aconteceu mesmo? Ou será que o cara está muito impressionado com o que ele viu na sessão espírita? Na verdade, pode ser que ele esteja bêbado. Como era noite, ele chegou meio bêbado em casa, pode ser que ele tenha dormido e tudo aquilo ali foi um sonho, enfim. Então esse é um conto interessante não apenas pela construção da tensão, mas também porque é um conto que deixa no ar esse elemento fantástico, né? A gente não sabe se aquilo aconteceu de fato ou não. Quer dizer, no final a gente fica sabendo, mas durante um momento do conto ali, essa dúvida paira no ar. Mas enfim. Em nono lugar na lista, eu coloquei um conto do Georges Rodenbach, que é um autor belga que escreveu um romance que eu adoro, chamado Bruges a Morta, que é um romance, inclusive, que se não me engano, ele foi publicado no finalzinho do século XIX, e ele já tem ali algumas inserções de fotografias, enfim, é um romance bem interessante. E lá naquele romance, no Bruges a Morta, o Rodenbach ele já trabalhava com essa imagem do espelho como algo esquisito. E essa mesma imagem volta aqui nesse conto que ocupa o nono lugar da minha lista e que se intitula justamente O Amigo dos Espelhos. Tá? Esse conto eu tenho aqui nesse Contos de Horror do século XIX, escolhidos por Alberto Mangel, que foi publicado pela Companhia das Letras. Aí ele ficou muito tempo fora de catálogo, depois ele voltou a ser publicado. E esse conto aqui, ele recupera essa imagem do espelho, e com isso ele acaba, de certa maneira, refletindo um pouco e atualizando o mito de Narciso, né, que é aquele homem que se apaixona pela própria imagem. E mais do que isso, esse conto ele aborda o elemento de horror do conto tem a ver muito mais com a loucura do que com algo sobrenatural. Então, nós temos aqui um horror diferente daquele dos contos anteriores. O conto já começa, então, com o narrador avisando que o tal amigo dos espelhos evocado no título é uma pessoa que enlouqueceu, foi internada num hospício e morreu nesse hospício. Isso porque esse tal amigo é um homem que foi desenvolvendo uma obsessão cada vez maior e cada vez mais perigosa, primeiro por espelhos, pela imagem do espelho, e segundo pela ideia de morar dentro de um espelho. E aí o que a gente acompanha no conto é essa loucura progressiva afetando esse tal personagem, e aí isso acaba culminando em um acidente tenebroso
que faz com que esse sujeito seja internado, enfim. Né? Então é um conto muito interessante porque ele é um conto que trabalha com a ideia do medo e do horror a partir da lógica da loucura. Não sei vocês, mas eu tenho muito mais medo de ficar louco do que de um fantasma, uma coisa assim, né? Enfim, então, contos assim que tem a ver com essa questão da loucura, por exemplo, os contos do Poe são muito assim, né? Eles me tocam um pouco mais. Por isso mesmo, em oitavo lugar está um outro conto que também tem essa ideia da loucura como elemento gerador do medo. É um conto chamado O Espectro, que foi publicado em 1909 pela escritora espanhola chamada Emília Pardo Bazán. Eu tenho esse conto aqui nesse A Ressuscitada e Outros Contos Sombrios, que foi publicado pela editora Clube de Autores. Eu entendo que, enfim, essa é uma editora independente, etc e tal. Infelizmente, é o único livro que nós temos, até onde eu saiba, com publicações dessa autora aqui, que é um grande nome da literatura espanhola, diga-se de passagem. Só que essa edição ela tem, assim, erros de revisão muito graves. Então, é aquele tipo de texto, isso não costuma me incomodar muito, mas aqui, esses erros eles são tão gritantes que me incomodaram um pouco. Mas, tirando esse caráter mais editorial, esse conto aqui, ele, então, é mais um conto que fala sobre a loucura como esse elemento do horror, mais especificamente, esse conto fala sobre personagens obcecados por algo. Né? Então, o conto anterior, essa obsessão tinha como alvo os espelhos, e nesse conto aqui, da Emília Pardo Bazán, essa obsessão diz respeito a gatos, né? Então o personagem louco aqui, ele é obcecado por gatos. Só que ao mesmo tempo, né, em outros momentos, quando ele não está perto de gatos, esse homem sempre se mostrou uma pessoa muito sensata. Ele é um amigo do narrador e o narrador fica até espantado quando percebe essa obsessão desse sujeito, e por isso mesmo, muito curioso em relação a isso, ele pergunta: olha, você é tão normal, né? Por que quando você vê um gato você entra em desespero? E aí então a gente fica sabendo o porquê dessa loucura, dessa obsessão, e especificamente, não é qualquer gato, tem que ser gato branco. Tem, assim, um gato marrom, um gato preto, não gera essa reação nesse personagem. O que gera esse tipo de reação nele são gatos brancos. E tudo isso tem a ver, então, com um trauma do passado que envolve esse personagem confundindo outra coisa, que eu não vou dizer o que é, com um gato branco que ele pretendia matar. Né? Então ele vai tentar matar esse gato e ele descobre que o gato não era um gato de verdade. E desde então, essa imagem do gato branco o persegue como se fosse um espectro. Daí o título do conto. E assim, esse conto ele faz lembrar bastante, até por conta desse elemento final, né, do cara que tenta matar o gato, enfim, isso faz lembrar bastante do Gato Preto, do já citado Edgar Allan Poe aqui, né? Mas enfim, então fica aqui em oitavo lugar esse O Espectro. Em sétimo lugar, na verdade, assim, o conto que ocupa o sétimo lugar e o conto que ocupa o sexto lugar, ambos extraem o elemento do horror a partir de toda uma imagética ligada à Igreja Católica. Então, não sei se é um conto que vai agradar todo mundo justamente por conta disso, mas ambos os contos, né? Mas ainda assim são contos muito interessantes. Ocupando, então, o sétimo lugar está um conto chamado O Rapto. Ele foi publicado pela primeira vez em 1786 pelo Johann Carl August Musaus, ou algo que o valha, que era um folclorista. Então esse homem, mais ou menos como os irmãos Grimm, que eles coletavam contos de fadas populares, etc., esse Johann Carl August Musaus, ele coletava histórias folclóricas da região ali, que hoje corresponde à Alemanha, né? E esse conto, O Rapto, que está aqui nesse Contos Clássicos de Fantasma, inclusive, deixa eu ver uma coisa aqui,
esse conto, ele tá tanto na primeira quanto na segunda edição do livro, tá? Digo isso porque essa segunda edição aqui que eu tenho em mãos, ela tem alguns contos que não constam lá na primeira edição, mas esse, O Rapto, está em ambas. Mas enfim, esse conto então, ele fala sobre esse lugar que no passado foi um convento de freiras, só que essas terras, elas foram tiradas da Igreja Católica, e aí elas viraram primeiro um castelo, e depois o dono desse castelo acabou, enfim, padecendo, e essas terras viraram depois um feudo ali, ou coisa parecida. O problema é que esse lugar ficou sendo assombrado pelos fantasmas das freiras, que por mais que fossem expulsos, exorcizados, enfim, esses fantasmas sempre voltavam. E aí eu não vou poder dizer mais nada, mas, enfim, é um conto muito interessante, né? De uns anos para cá, por causa lá do filme da Freira, do Invocação do Mal, criou-se todo, enfim, recuperou-se todo um subgênero do horror que é esse nunsploitation, né? Essa ideia toda de você criar narrativas terríveis envolvendo freiras, né? Lá nos anos 70 e 80, isso tinha uma conotação muito mais sexual do que a de hoje em dia, mas ainda assim, se você gosta desse tipo de freira, desse tipo de filme de freira, não sei o que lá, que não é assim a minha xícara de chá, digamos, você vai gostar desse O Rapto. Por exemplo, eu acho que esse conto aqui, ele daria não sei se um filme, mas ele daria um curta-metragem muito legal sobre freiras assombrando um determinado lugar. Enfim, então, como eu disse, esse conto aqui, ele extrai o terror. É claro, existe um elemento sobrenatural ali, mas esse elemento sobrenatural, ele se subordina a uma imagética religiosa, né, como geradora do horror. O mesmo vale para o conto que ocupa o sexto lugar nessa minha lista, e que é um conto que foi publicado em 1910 pelo holandês Felix Timmermans, no livro Intimações da Morte. O nome desse conto é O Vaso Branco. E aí, enfim, se a gente for parar para pensar, nesse O Vaso Branco, isso fica ainda mais evidente. Se a gente for parar para pensar, a imagética, a estética católica, ela é um pouco assustadora mesmo, né? Eu me lembro, por exemplo, que quando eu era criança, eu morria de medo de entrar em algumas igrejas, porque havia nelas representações de santos ou do próprio Cristo, que eram representações muito vívidas, assim. Então eu me lembro de ter muito medo de olhar para aqueles crucifixos que ficavam no altar assim, e que você tinha um Cristo todo despedaçado, era uma coisa terrível, né? A mesma coisa que aquelas imagens que era como se fosse uma pessoa morta dentro de um caixão ali, e que era uma santa, e aquilo era uma coisa que eu olhava e eu tinha muito medo daquilo. Não sei se isso acontecia com todo mundo, mas assim, isso não é falar mal. Na verdade, eu acho que isso torna a estética católica ainda mais interessante, pelo menos para mim, né? Mas enfim, então o autor, ele soube se apropriar muito bem disso, porque O Vaso Branco também se passa em um convento, mas dessa vez não é um convento de freiras, mas sim um convento de monges. O narrador do conto é um viajante que decide passar alguns dias ali naquele convento, para ele ter algum lugar um pouco mais confortável para dormir, para comer, enfim, porque os monges, eles abrigavam mesmo algumas pessoas ali, né? O problema é que o tempo vai passando e aos poucos esse narrador vai se deparando com várias coisas estranhas, né? E tudo culmina com esse vaso branco do título, que eu não vou dar maiores explicações sobre o que é. E aí a gente fica sempre naquela dúvida que é compartilhada pelo narrador, né? Será que tudo isso, todas essas coisas que acontecem, são coisas estranhas e sobrenaturais mesmo? Ou será que tudo isso tem a ver com essa ritualística católica, né? Então, enfim, é um conto muito interessante também para se ler, então fica aqui em sexto lugar. Em quinto lugar, eu coloquei um conto da Shirley Jackson, que é uma autora estadunidense, que foi publicado em 1949. Eu tenho esse conto aqui nesse A Loteria e Outros Contos. Que foi publicado aqui no Brasil há uns 2 anos, acho, pela Alfaguara.
exatamente, em novembro de 2022. E aí eu poderia indicar o próprio conto A Loteria, que, enfim, é um conto que tem um elemento de horror também, por si só, mas eu decidi, esse A Loteria ele é muito conhecido já, então eu decidi falar de outro conto que está aqui também, que é um conto chamado A Bruxa. E uma coisa que eu percebo no estilo da Shirley Jackson é que os contos eles sempre começam como algo extremamente cotidiano e banal, e aos poucos a autora ela vai inserindo elementos de estranheza nesse cotidiano. Então é quase como se esse elemento do medo e do horror partissem do próprio cotidiano desses personagens, né? Então esse conto ele começa normal, esse conto chamado A Bruxa, ele começa normal e aí progressivamente ele vai ficando cada vez mais estranho. Ele acompanha então uma mãe que está viajando de trem com seus 2 filhos, um menino que tem ali mais ou menos uns 8 ou 9 anos e uma menina ainda de colo. Como a viagem é muito longa, esse menino um pouco mais velho, ele vai ficando cada vez mais entediado, né, de ficar ali o tempo todo naquele vagão do trem, enfim. Ele até tenta conversar com algumas pessoas ali, mas ninguém dá muita bola para ele, até que ele começa a olhar para a paisagem do lado de fora do trem e ele encasqueta que ele viu uma bruxa do lado de fora do trem. Quando ele estava passando rápido, ele disse que viu ali uma bruxa do lado de fora olhando para ele. E ele fica com aquilo na cabeça, que tem uma bruxa nos perseguindo, a bruxa vai entrar no trem, etc e tal. Nisso, logo em seguida, depois que ele vê essa bruxa, entra no vagão um senhor que senta ali perto desse menino, começa a puxar assunto com ele. O menino menciona a bruxa que ele acabou de ver e o homem fala assim, olha, você sabe que eu também acredito em bruxas? Inclusive, diz o homem, eu acho que eu matei uma bruxa em algum momento do passado, e nisso o menino fica ali curioso, e o resto do conto é, na verdade, esse homem mais velho contando para uma criança as coisas que ele fez para matar essa bruxa, e ele matou essa bruxa de um jeito hediondo. E, para piorar toda a situação, essa bruxa era, na verdade, a irmã desse senhor. Né? Então, assim, é um conto muito estranho, justamente porque já causa alguma tensão o fato de você ter ali aquele menino e um homem sentar ali perto dele e ficar puxando o assunto. Só aí eu já achei assim, eu já fiquei um pouco perturbado. Aí quando esse homem começa a falar dessas coisas tenebrosas para uma criança de 8 anos, eu falei, ok, realmente esse conto aqui ele é bem esquisito nessa proposta, mas é um conto muito bom. A intenção dele é realmente ser esquisito, então fica aqui em 5º lugar, A Bruxa. Em 4º lugar, eu coloquei um conto da Samantha Schweblin, que é uma autora argentina da qual eu gosto bastante. Esse conto foi publicado originalmente no livro 7 Casas Vazias, de 2015, mas eu tenho ele aqui nessa edição que saiu em 2000, deixa eu ver quando, em 2022 pela editora Fósforo aqui no Brasil, e que reúne 2 contos da Samantha Schweblin, Pássaros na Boca e 7 Casas Vazias. Eu já fiz um vídeo sobre esse livro da autora, o link vai estar na descrição, e naquele vídeo eu falei extensamente sobre o conto que eu vou indicar aqui para vocês, que é um conto chamado A Respiração Cavernosa. Na verdade, esse texto está mais para uma novela do que para um conto, mas enfim, a fronteira entre esses 2 gêneros é bastante tênue, né? E aqui o elemento gerador do horror é o envelhecimento, que é uma coisa que causa medo em muita gente, né? Mas enfim, uma coisa que eu gosto muito desse conto é como a autora ela brinca muito com o foco narrativo. É como a gente acompanha tudo da perspectiva da protagonista, que é uma senhora de idade que já está ali, enfim, enfrentando vários problemas de saúde, e um desses problemas de saúde claramente é a senilidade, a gente tende a desconfiar um pouco do que tá acontecendo, e principalmente, a gente tende a não entender direito o que está acontecendo no conto, e é por isso que esse texto ele pode ter 2 interpretações. Ou as coisas que acontecem são coisas sobrenaturais, ou as coisas que acontecem, na verdade, são fruto dessa senilidade que vai acometendo a protagonista, né? E aí, como se não bastasse tudo isso, né, todos esses problemas de saúde, essa personagem ela tem que lidar com coisas cada vez mais estranhas acontecendo ali na casa dela. Então, por exemplo, primeiro o marido dela desaparece. Depois,
mudam algumas pessoas muito estranhas para a casa vizinha. Depois, o filho desses vizinhos começa a frequentar a casa dessa protagonista, né? E aí depois chega um momento em que essa mulher ela começa a ver o fantasma do antigo filho dela, né, que morreu quando era criança ainda. E aí, aos poucos, o cerco vai se fechando, porque chega um momento em que esse fantasma começa a revirar a casa dessa mulher, esse fantasma começa a assustá-la de maneira monstruosa, e aí chega um momento em que essa personagem ela começa a ouvir um barulho cada vez mais forte da tal respiração cavernosa do título, e aí eu não vou poder entrar em maiores detalhes. Para você saber de maiores detalhes, leia o conto, ou então assista lá aquele meu vídeo, mas já fica aqui o aviso de que no vídeo eu dou spoilers do conto. Então, prossiga com cautela, certo? Bom, em terceiro lugar nessa minha lista, eu coloquei um conto do Algernon Blackwood, que é um autor inglês que publica, então, esse conto em 1908. Eu estou falando de Feitiçarias Antigas. Na verdade, assim, eu tenho esse conto neste livro aqui, chamado O Wendigo e Outros Contos e Outras Histórias, enfim. Esse autor, o Algernon Blackwood, por mais que ele seja muito importante, principalmente quando a gente pensa no horror cósmico, também no horror folclórico, enfim, inclusive esse conto ele se aproxima muito do horror folclórico, esse autor ele não é muito publicado aqui no Brasil. Então, eu não sei se esse conto, que é o Feitiçarias Antigas, se ele existe publicado no Brasil, e se ele existe, eu não sei se ele ficou com esse título, tá? Mas, enfim, então, vamos dizer que o conto em português se chama Feitiçarias Antigas. O protagonista desse conto é um viajante que ele acaba ali descendo em uma estação de trem errada e durante uma viagem que ele está fazendo pela França, e o fato de ter descido nessa estação errada o leva a uma cidade muito estranha. Nessa cidade há vários gatos em todos os lugares, e os próprios moradores eles agem de um modo muito desconfiado. É quase como se todo mundo fosse muito arisco em relação a esse protagonista. E só que ao mesmo tempo, assim, como ele está nesse vilarejo e o próximo trem só vai chegar dali a não sei quantos dias, ele decide ficar ali até que o trem chegue. Só que aí essa cidade vai afetando cada vez mais esse personagem e aí vai se criando um clima de conspiração muito grande nesse texto. Então, assim, é um texto que chega um momento que eu pelo menos, eu estava lendo, assim, quase que sem respirar direito, tamanha tensão das coisas que começam a acontecer. Então, assim, esse personagem ele começa a agir de um jeito estranho, ele começa a ter sonhos estranhos, as pessoas com as quais ele conversa são pessoas estranhas também, então é tudo muito estranho nesse conto aqui. E aí, como eu disse, ele sim se adequa muito mais ao horror folclórico. E esse conto ele faz parte de um ciclo de histórias do Algernon Blackwood, que tem como protagonista recorrente um sujeito chamado John Silence, que é uma espécie de Sherlock Holmes, mas que investiga casos paranormais. Então, enfim, fica aqui em terceiro lugar esse Feitiçarias Antigas ou Feitiçarias do Passado, não sei. Em segundo lugar, eu falei agora, né, que o Algernon Blackwood, ele é um autor que contribui bastante para o horror folclórico, mas que ele também escreveu algumas coisas de horror cósmico. E falando em horror cósmico, o autor que ocupa o segundo lugar aqui nessa minha lista também é um autor que escreveu algumas coisas de horror cósmico, que é o William Hope Hodgson, que também era um autor inglês que publica em 1907 um conto chamado A Voz na Noite, que eu tenho aqui nesse A Casa no Limiar e Outras Histórias Macabras, que foi publicada que é um livro que foi publicado pela editora Diário Macabro, agora em 2024. Esse conto aqui, que é o A Voz na Noite, ele me fez lembrar bastante de um conto do Guy de Maupassant chamado O Orla.
Só que a diferença é que esse conto aqui do Hodgson, ele tem um elemento de horror corporal muito grande, né? Então, assim, é um conto que eu fiquei imaginando, sei lá, um filme, não sei, daqueles bem tipo A Mosca, sabe? Ou então O Enigma de Outro Mundo, do Carpenter, que são filmes que têm essa coisa da transformação corporal. Eu acho que esse conto, A Voz na Noite, daria um ótimo filme desse tipo. E esse conto se passa em um barco de pesca. Tudo está muito tranquilo nesse barco, até que, durante uma bela noite, os tripulantes encontram um personagem misterioso que está ali, imagina, um barco no meio da noite, né, no meio do mar. Então, assim, não é um lugar iluminado. E aí eles escutam primeiro o barulho desse outro barquinho se aproximando, e esse sujeito que está no barquinho, ele fala, olha, eu preciso muito de comida, eu não vou roubar vocês, não vou fazer nada de errado, eu só peço uma coisa, não virem nenhuma luz na minha direção. Uma coisa esquisita, né? Mas ainda assim, esses tripulantes desse barco de pesca conversam um pouco, falam, não, coitado dessa pessoa, vamos ajudá-la. Dão ali comida para esse sujeito, e aí então esse sujeito passa a contar a própria história, e aí o grande foco do conto vai ser justamente acompanhar a história desse homem, que é um homem que sobreviveu a um naufrágio junto com a esposa dele, e aí os dois ficaram durante algum tempo ali à deriva, até que um dia eles encontraram um outro navio, que era um navio fantasma, um navio abandonado, boiando no meio do mar. Que é outra coisa estranha também, né? Aí os dois entram nesse navio fantasma, e eles percebem que assim tem muita coisa ali. Então as pessoas desse navio abandonado desapareceram, e não apenas desapareceram, como elas deixaram tudo para trás. Então assim, tem comida, tem boas instalações, tem água, enfim. E aí esses dois sujeitos, né, o homem misterioso e a mulher dele, que estavam ali à deriva depois de um naufrágio, eles falam, nossa, graças a Deus encontramos um refúgio. Entram ali nesse navio e ficam ali por alguns dias. Só que eles percebem que nesse navio cresce um fungo que é muito estranho. E esse fungo, por mais que se limpe, ele não desaparece. Então, você limpa, ele desaparece, mas aí depois de alguns minutos ou de algumas horas, ele volta a aparecer. E aí, então, essa situação vai ficando cada vez mais insustentável, até que chega um momento que esse casal fala, não, temos que ir embora aqui, porque está muito estranho. O problema é que o fungo vai com eles. E aí eu não vou dizer mais nada, mas tenha em vista que, como eu disse antes, esse conto tem a ver com horror corporal. Então, é um conto muito impressionante. Assim como também é impressionante, e também tem elementos de horror corporal, o texto que ocupa o primeiro lugar nessa minha lista, que é um texto chamado O Albergue do Urso. Esse conto foi publicado em 1870 pela italiana Luigia Emanuel Saredo. Enfim, esse conto, aliás, tem uma coisa importante, né? Eu quase não leio literatura italiana, então assim, foi uma grata surpresa ter aqui a publicação desse Lua em Foice, autoras italianas de ficção gótica, insólita e de horror, com organização da Júlia Lobão e da Karine Simone. Esse texto aqui foi publicado há algum tempo. Ai, meu Deus, caiu o marcador aqui. Esse livro, ele foi publicado há algum tempo em uma parceria entre o Sebo Clepsydra e a editora Ex Machina. Se não me engano, esse livro foi publicado no ano passado, em 2023. Não lembro. Mas enfim, aqui então nós temos vários contos interessantes, e um desses contos é então esse, O Albergue do Urso, cujo início, e mesmo a metade dele ali, lembra muito aquele filme do Tarantino chamado Os Oito Odiados. Então, aqui nós temos um grupo de pessoas que está viajando, só que aí esse grupo de pessoas tem que ficar em um albergue, que é o tal Albergue do Urso, porque começou a cair uma tempestade de neve, e a diligência em que eles estavam ficou atolada ali na neve, então eles têm que ir até esse albergue. O problema, então, assim, você tem essas pessoas que não se conhecem direito, ficando presas num lugar só.
que é esse tal desse albergue. Só que o problema é que esse albergue não tem espaço para todo mundo, porque já tinha algumas pessoas ali, e aí chegou essa caravana com mais 8 pessoas, né? E aí então, o personagem principal e um amigo dele, que são os dois homens mais jovens, falam, olha, vamos deixar as camas para as mulheres e para os idosos, e a gente dorme, sei lá, num colchão no chão ou algo que o valha. Até que um desses homens olha pela janela do tal albergue do urso e vê que tem um chalé meio abandonado assim no quintal e fala, escuta, mas e aquilo ali? A dona da pousada fala assim, olha, melhor vocês não irem lá, né, do tal do albergue do urso, fala, melhor vocês não irem lá. Só que os homens insistem, falam, não, a gente vai sim, imagina, não importa que esteja desarrumado, só pra gente dormir, né, amanhã a gente já vai embora. E ela, não, veja bem, não sei o quê. E nesse mesmo albergue do urso, existem ali alguns carroceiros, e aí os carroceiros chamam os dois jovens de lado e falam assim, olha, se eu fosse vocês, eu não iria até aquele albergue, porque esse albergue tem fama de ser mal assombrado. Então as pessoas à noite, quando passam próximo, aquele albergue não, aquele chalé, tem fama de ser mal assombrado. Então quando as pessoas passam perto do chalé à noite, elas escutam vozes estranhas, batidas, urros, gritos, gemidos, lamentações, enfim. Esses jovens, principalmente o protagonista, que é um homem da ciência, imagina, você acha que eu vou acreditar em conversa de carroceiro? Vou pro albergue de qualquer jeito. E aí a gente percebe que a dona do albergue não queria que eles fossem até aquele chalé, porque ela não queria que essa história da propriedade dela ser mal assombrada aumentasse ainda mais, porque isso espantava a clientela. Né? Então todo mundo que ia ali pro chalé saía falando para todo mundo, nossa, o lugar é mal assombrado. E aí ninguém queria se hospedar no albergue da moça. E essa dona do albergue e do chalé era uma mulher já viúva, né? O pouco dinheiro que ela tinha teve de ser dividido, porque o marido dela tinha filhos de um casamento anterior. Então, assim, a única coisa que sobrou para ela é aquele albergue. Então, ela não pode ficar se dando ao luxo de perder cliente. É por isso, teoricamente, que ela não queria que as pessoas fossem até o chalé para que elas não saíssem espalhando esse tipo de coisa por aí. Só que o protagonista e o amigo dele insistem tanto que ela os leva até lá. E aí, chegando lá, a gente percebe mesmo que é um lugar assim muito desarrumado. E o protagonista percebe que no quarto existe um alçapão, só que esse alçapão tá pregado, tá trancado ali, né, com umas tábuas assim. E aí ele olha e fala assim, escuta, mas por que esse alçapão tá preso ali? E aí a dona do albergue fala assim, não, sabe o que é? É porque embaixo do piso tem muito rato. E aí os ratos eles pulam e ficam atacando as pessoas e tal. O protagonista não liga muito para aquilo, ele tá cansado, vai dormir. Durante a noite, ele acorda com um amigo dele, cutucando ele, e fala assim, escuta, você está ouvindo isso? E aí ele começa a ouvir. E de fato, eles percebem que tem alguma coisa embaixo do piso. Só que essa coisa, se você ouve a primeira vez, você fala, não, são ratos correndo, o rato guincha, né? Só que aí depois eles começam a falar assim, não, mas isso daqui não tá parecendo rato de verdade, parece que é alguma outra coisa. O amigo do protagonista fala, bom, me desculpe, vou embora, vou dormir na neve, mas aqui eu não fico. E vai embora. E o protagonista fica ali sozinho, só que ele é um homem da ciência, ele fala, acho que eu vou ter medo de rato. Fica ali dormindo. E aí ele pensa também, se for ladrão, o alçapão tá pregado, né? Tem umas tábuas pregando ele. O ladrão não vai conseguir sair dali. Vou dormir. Só que aí à noite ele acorda assustado e quando ele olha na direção desse alçapão, ele vê que tem alguma coisa que ele não sabe se é uma criatura, se é um monstro, se é o capeta, alguma coisa olhando para ele dali, daquele alçapão. E essa cena me fez lembrar muito de Evil Dead. Tem uma cena de Evil Dead que a pessoa possuída, ela olha por um alçapão também. E assim, essa cena, o jeito que ela descreve aqui, eu achei muito parecida com o Evil Dead. Parece que eu contei muito da história, mas assim, esse conto ele tem tantas viradas na trama que eu não contei como a coisa termina. Mesmo porque fica sempre aquela dúvida se o cara viu aquilo mesmo, ou se ele estava sonhando, ou se ele ficou com medo e aí teve uma alucinação. Enfim, para você saber como tudo isso acaba, você vai ter que ler aqui
O Albergue do Urso, que está em Lua em Foice, certo? Enfim, essas foram as minhas 13 indicações de textos de horror e de terror. Eu espero que você consiga ler pelo menos um ou dois desses contos, de preferência que você consiga ler todos, certo? Vou deixar na descrição o link para uma playlist onde já constam outros vídeos dentro dessa série das 13 indicações, e na descrição constará também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho por aqui, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. E para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Esse canal só me permite que eu fique falando desses contos mal assombrados por conta da colaboração financeira, mas também algorítmica de todas e todos vocês. Então fica aqui o meu muito obrigado, certo? Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.